Transtornos depressivos DSM-5-TR. Aula 2. O gigante silencioso. Transtorno depressivo maior. A anatomia da dor. Sejam bem-vindos de volta ao canal Estudante de Psicologia, o seu espaço pela busca do conhecimento profundo da ciência da psicologia em suas várias faces. Eu sou Jefferson Grem, estudante de psicologia, e aqui você sabe, a gente aprende junto. Em nossa primeira aula, limpamos o terreno. Entendemos a lente cultural do DSM-5-TR, separamos a tristeza adaptativa da patologia e diferenciamos o luto da depressão. Nessa aula, aula 2, vamos abrir a porta principal e olhar o monstro nos olhos. Vamos dissecar o transtorno depressivo maior, o famoso TDM. Prepare suas anotações, mas acima de tudo, prepare a sua empatia. Atrás de cada critério diagnóstico que vamos falar nessa aula, existe um ser humano em profundo sofrimento. O peso do diagnóstico. O que faz o gigante despertar? O transtorno depressivo maior não é uma fase ruim. Ele é o que a Organização Mundial da Saúde classifica como uma das principais causas de incapacidade no mundo inteiro. É um gigante silencioso porque ele não causa febre, não quebra ossos e não aparece em um exame de sangue comum. Ele rouba a essência da pessoa de forma invisível para quem vê de fora, mas ensurdecedora para quem sente por dentro. Para que possamos clinicamente dizer que esse gigante despertou, o DSM-5-TR nos dá um mapa muito claro, os critérios de A até a letra E. E o mais importante e denso deles é o critério A. O critério A exige que o paciente apresente 5 ou mais de uma lista de 9 sintomas durante o mesmo período de 2 semanas. E preste muita atenção nessa regra de ouro do tempo. Esses sintomas precisam estar presentes na maior parte do dia, quase todos os dias, e representarem uma mudança clara no funcionamento anterior da pessoa. 2 semanas parece pouco tempo, não é? Mas pergunte a alguém em depressão profunda quanto tempo dura uma tarde de domingo. O tempo na depressão é viscoso, ele se arrasta. 2 semanas vivendo no fundo de um poço sem luz parecem 2 décadas. Mas há uma exigência inegociável aqui. Desses 5 sintomas necessários, pelo menos um deles precisa ser, obrigatoriamente, um dos 2 pesos pesados da depressão. Vamos conhecê-los. Os 2 pilares, humor deprimido e anedonia. Se o transtorno depressivo maior fosse um prédio, estes seriam os seus pilares de sustentação. Sem pelo menos um deles, o prédio, o diagnóstico, não existe. O humor deprimido é o peso da nuvem escura. Não é apenas estar chateado. O DSM-5-TR descreve o humor deprimido como sentir-se triste, vazio ou sem esperança. Em crianças e adolescentes, o manual nos dá um alerta crucial. O humor pode ser irritável em vez de triste. O adolescente deprimido muitas vezes bate a porta, grita e parece odiar o mundo. Na vida adulta, o paciente relata um peso no peito, uma vontade crônica de chorar ou a incapacidade angustiante de conseguir chorar. A anedonia, o desbotar das cores. Se você quer entender a verdadeira face da depressão, você precisa entender a anedonia. O DSM a descreve como acentuada diminuição do interesse ou prazer em todas ou quase todas as atividades. Fenomenologicamente, a anedonia
é a falência do sistema de recompensa do cérebro. É quando a música favorita vira apenas ruído. É quando a comida favorita tem gosto de papelão. É olhar para os filhos brincando e entender racionalmente que você os ama, mas não sentir o calor desse amor no peito. A anedonia não é a presença da dor, é a ausência apavorante da vida. É o silêncio onde deveria haver a sinfonia do existir. Se o paciente tem humor deprimido ou anedonia ou ambos, nós continuamos a investigar. Ele precisa de mais sintomas da lista abaixo para somar os 5 necessários do critério A. A sinfonia dos sintomas, o corpo e a mente em colapso. A depressão é uma síndrome, o que significa que ela afeta o corpo inteiro, da raiz do cabelo à ponta dos dedos, passando pelas funções cognitivas mais complexas. Vamos destrinchar os outros 7 sintomas do critério A. Alterações de peso e apetite. A depressão altera o metabolismo. O paciente pode apresentar perda ou ganho de peso significativo sem estar fazendo dieta, uma mudança de mais de 5% do peso corporal em um mês. O apetite pode desaparecer completamente, a ponto de a pessoa precisar ser lembrada de comer. Ou, em alguns casos, ocorre o aumento voraz do apetite, geralmente buscando carboidratos e doces em uma tentativa desesperada do cérebro de produzir serotonina e dopamina. Insônia ou hipersonia. O sono é o espelho da saúde mental. O paciente deprimido pode sofrer de insônia inicial, não consegue dormir, insônia de manutenção, acorda várias vezes, ou a clássica insônia terminal, acorda às 3 ou 4 da manhã com uma angústia terrível no peito e não dorme mais. Por outro lado, o DSM também pontua a hipersonia. O paciente dorme 12, 14, 16 horas por dia. O sono aqui não é reparador, é um refúgio, uma anestesia, uma forma de fugir da realidade de estar acordado. A agitação ou retardo psicomotor. Este é um sintoma que deve ser observável por outras pessoas, não apenas uma sensação interna do paciente. O retardo psicomotor é quando o paciente fala devagar, pisca devagar, move-se como se estivesse debaixo d'água ou vestindo uma armadura de chumbo. A agitação psicomotora é o oposto. A pessoa não consegue ficar parada, torce as mãos, anda de um lado para outro num desespero mudo. Fadiga ou perda de energia. Tomar banho parece o mesmo que escalar o Monte Everest. Essa é uma frase comum no consultório. A pessoa acorda já exausta. Atividades minúsculas, como escovar os dentes ou lavar um prato, exigem um esforço monumental. O corpo pesa. Sentimentos de inutilidade ou culpa excessiva inapropriada. A depressão ataca a identidade. O paciente não acha que cometeu um erro, ele acredita que é um erro. A culpa pode assumir proporções quase delirantes. A pessoa se culpa pelo fato de a família estar sofrendo por causa dela, se culpa por coisas que aconteceram há 20 anos e sente-se um fardo inútil no mundo. Capacidade diminuída para pensar ou concentrar-se ou indecisão. A depressão lentifica a cognição. O estudante universitário lê a mesma página de um livro 5 vezes e não absorve nada. O profissional que antes tomava dezenas de decisões por dia, agora paralisa diante da escolha entre pedir frango ou carne para o almoço. A mente fica enevoada. É o que chamamos de brain fog, névoa mental.
pensamentos recorrentes de morte e ideação suicida. Não se trata apenas de medo de morrer, mas de pensamentos de que estar morto seria um alívio. Pode ir desde uma ideação passiva, queria dormir e não acordar mais, até a ideação ativa com um plano e intenção de cometer suicídio. Lembre-se, na aula 8, mergulharemos fundo no manejo desse sintoma, mas aqui ele fecha a porta assustadora do critério A do transtorno depressivo maior. O caso clínico, o abismo de Clara. Para que esses critérios não fiquem apenas no papel, quero que você visualize uma pessoa, uma mulher chamada Clara. Clara tem 34 anos, é uma publicitária brilhante, sempre foi o coração das reuniões, criativa, cheia de energia, amante de vinhos e de viagens. Mas há cerca de um mês, algo começou a quebrar. Primeiro, Clara começou a cancelar jantares, dizia que estava cansada. Depois, o café expresso que ela tanto amava passou a ter o gosto de cinzas. A comida perdeu o sentido. Perceberam o sintoma 2? Anedonia? Todas as manhãs, o alarme dela toca às 6h30. Antigamente, ela pulava da cama. Hoje, o cobertor parece pesar 100 quilos. Ela fica olhando para o teto, sentindo uma dor física nos músculos, uma exaustão que não tem explicação. Percebam então o sintoma 6, fadiga. Quando finalmente levanta, seus movimentos são lentos. Ela leva o dobro do tempo para se vestir. Olha aí então o sintoma 5, retardo psicomotor. No trabalho, Clara encara o monitor. Os e-mails parecem escritos em um idioma alienígena. Ela que criava campanhas em minutos, não consegue decidir qual fonte usar em um slide simples. Olha aí o sintoma 8, indecisão, falta de concentração. Ela volta para casa mais cedo, sentindo-se uma farsa, uma inútil que vai ser demitida a qualquer momento, e se culpa amargamente por estar sendo fraca. Percebam então o sintoma 7, culpa excessiva. Ao deitar, a mente acelera, e ela acorda todas as noites, às 3h, chorando baixinho no escuro, com um nó no peito. Olha aí, então o sintoma 4, insônia terminal, e o sintoma 1, humor deprimido. Clara tem 7 dos 9 sintomas. Isso está ocorrendo todos os dias há 4 semanas. O gigante silencioso a capturou. Ela preenche o critério A do transtorno depressivo maior. As trancas de segurança, critérios B, C, D e E. Nós mapeamos os sintomas, mas o DSM-5-TR é um manual rigoroso. Para fechar o diagnóstico de transtorno depressivo maior para Clara, precisamos passar pelos próximos critérios, que funcionam como trancas de segurança para evitar erros médicos e psicológicos. Critério B, o impacto. Os sintomas causam sofrimento clinicamente significativo ou prejuízo no funcionamento social, profissional ou em outras áreas importantes. A Clara não está apenas triste em casa, ela está perdendo a capacidade de trabalhar e de interagir. O sofrimento é real, incapacitante. Critério C, a exclusão fisiológica. O episódio não é atribuível aos efeitos fisiológicos de uma substância ou a outra condição médica. Aqui, o psiquiatra e o psicólogo precisam investigar. Será que Clara está usando alguma droga? Ela desenvolveu um hipotiroidismo severo? Ela começou a tomar um medicamento que induz depressão? Se os exames médicos de Clara estão normais, só aí então avançamos. Critério B, a exclusão psicótica. A ocorrência do episódio depressivo não é mais bem explicada por transtorno
esquizoafetivo, esquizofrenia ou outros transtornos do espectro da esquizofrenia. Ou seja, a depressão é o ator principal e não um sintoma secundário de uma psicose primária. Critério E, a linha vermelha da bipolaridade. E chegamos então à regra de ouro que mencionamos na aula 1. Nunca, jamais houve um episódio maníaco ou hipomaníaco. Se Clara um dia teve uma semana onde se sentiu a deusa da publicidade, gastou todas as economias, não dormiu por 4 dias e se sentiu fantástica, apagamos tudo. O diagnóstico de transtorno depressivo maior cai por terra e ela passaria para o espectro bipolar. Mas no caso de Clara, isso nunca aconteceu. A linha dela sempre foi reta ou para baixo. E assim, com o coração apertado pela dor de Clara, mas com a mente afiada pela ciência do DSM-5-TR, nós, como profissionais, podemos finalmente dar um nome ao que ela sente. Transtorno depressivo maior. Episódio único. Dar um nome ao sofrimento, acredite, muitas vezes é o primeiro passo terapêutico. O paciente finalmente descobre que não está louco, não é falha de caráter, ele está doente e existe tratamento. Caminhamos fundo nessa aula. Vimos como o transtorno depressivo maior corrói a vontade, silencia o prazer e distorce a realidade através da culpa e da exaustão. Compreender a anatomia da dor nos torna profissionais muito mais acolhedores. Quando o paciente não conseguir sair da cama, você não vai dizer anime-se. Você vai entender que há um retrato psicomotor e uma falência química em curso. Mas a mente humana é complexa demais para caber em apenas uma única forma geométrica. Se você achou que todos os casos de depressão maior são exatamente iguais ao de Clara, você está prestes a ter uma grande surpresa. A depressão veste muitas máscaras. Às vezes ela faz a pessoa dormir demais em vez de perder o sono. Às vezes ela piora absurdamente no inverno. Às vezes a culpa é tão grande que se transforma em alucinação. Como nós documentamos e separamos tudo isso? Como ajudamos a direcionar o tratamento correto para diferentes tipos de depressão dentro do próprio transtorno depressivo maior? É exatamente isso que vamos descobrir em nosso próximo encontro. Eu sou Jefferson Green, estudante de psicologia e o seu melhor amigo na busca pelo conhecimento da ciência da psicologia em suas várias faces. Está gostando do conteúdo? Comenta aqui embaixo. Está gostando dessa série? Escreva, deixe o seu comentário, vamos interagir. Se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe esse conteúdo no grupo da faculdade para os seus amigos amantes de psicologia. E vamos então para a aula 3, as muitas faces do transtorno depressivo maior, especificadores que mudam o jogo. Beba uma água, beba um café, estique a coluna, ajeite seus fones e vamos para a aula 3.